Se quiserem dar algum apoio ao canal, uma das formas será, no fim do vídeo tem o link para convidar amigos e receba 15 € em ações fracionáveis, é só carregar no meu link. Esta promoção vai estar só até em agosto e depois também, se quiserem acompanhar esta campanha ou outras, em que o dinheiro será reconvertido para esta campanha de doação, que é ajudar uma associação de Barcelos, que é Street Talks. É só carregar no link, vão ter direito à publicação do Patreon, onde podem saber todos os detalhes. Depois temos aqui o plano Bullish no meu no site do Patreon por apenas 1€, onde têm acesso a estes 4 pontos. E pronto, muito obrigado. Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas, e para o vídeo de hoje irei apresentar a última parte, que será a parte 2 sobre empresas de desenvolvimento de negócios, mais conhecidos como os BDCs, que eu venho aqui falando e também expondo também alguns ativos no meu portfólio. No fundo, aqui vamos abordar alguns aspectos importantes para quem quiser também arriscar neste tipo de empresas. No fundo é mesmo isso, tem sempre o risco associado, se bem que vamos ver um bocadinho à frente também algumas vantagens também deste tipo de investimentos, se assim o desejarmos. Claro que também é sempre importante salientar que nós, relativamente aos BDCs e mesmo mortgage REITs, não podemos estar aqui, não podemos, no fundo, estar aqui expostos mais de, digamos, 3, 4, 5% do portfólio será já uma percentagem aceitável, e também que, na minha opinião, é uma boa opção em termos de diversificação do portfólio, também para quem quiser arriscar um bocadinho. Pronto, partindo aqui já para o assunto do vídeo e falando já aqui na introdução, o objetivo é comparar os BDCs e os fundos de capital de risco, depois aqui uma discussão sobre as diferenças em termos de investidores, regulamentos e acessibilidade. Pronto. Passando aqui já para as diferenças principais entre BDCs e capital de risco, também para ter uma noção, não é? Para os investidores, um capital de risco está disponível só para grandes instituições e indivíduos abastados, por isso não é acessível para qualquer tipo de pessoa. E depois, no fundo, é realizado através de colocações privadas, portanto, é muito difícil nós conseguirmos investir neste tipo de mercados. Enquanto os BDCs é um acesso a investidores mais pequenos e não acreditados, como é o meu caso, e também disponíveis ao público em geral, como por exemplo nas corretoras. A nível da regulamentação, temos aqui os capitais de risco, estão limitados no número de investidores, e depois tem aqui textos específicos relacionados com os ativos, portanto temos aqui uma coisa ainda mais específica. Enquanto os BDCs são ações transacionadas em bolsas públicas, não é? Todos têm acesso e depois devem seguir regulamentos específicos, listados ou não. Como eu já apresentei, tanto os BDCs públicos, não é? Que estão na bolsa de valores, ou os que ainda se mantêm de forma privada, têm que respeitar as mesmas regras que eu também falei na parte 1, para quem quiser ver, está à vontade. Depois, a nível da acessibilidade, os capitais de risco, como já falámos em cima, é um acesso restrito a grandes investidores, enquanto os BDCs é acessível a investidores de retalho, que é o nosso caso. Pronto. Partindo aqui já para um dos pontos muito importantes que eu que eu acho que é muito importante, é aqui as vantagens do investimento em BDCs. No fundo, é o ponto aqui mais importante, que é os altos rendimentos de dividendos, devido à regulamentação que eles têm que, no fundo tem que seguir. Mais de 90% dos lucros são distribuídos aos acionistas, daí termos dividendos yields muito elevadas. Depois, temos aqui um benefício fiscal, que é a isenção de impostos sobre o rendimento das empresas antes da distribuição. Daí, eles têm acesso também a pagarem este dividend yield, que às vezes chega a atingir os 13, 14%, além de uns prémios também distribuídos. Depois, uma das vantagens é aberto a investidores de retalho, não é? Se virmos aqui os capitais de risco, são, no fundo, acesso a empresas privadas, investimentos em empresas geralmente inacessíveis a investidores de retalho, e também diversificação do investimento, exposição a diferentes setores e tipos de investimento. O que é que isto quer dizer? No fundo, os próprios BDCs têm um portfólio, eles também podem investir em muitas áreas, não é? Tanto a área da tecnologia, a área da saúde, e dentro da área da saúde pode investir em tecnologia ou em empresas de pesquisa, não é? Também podem investir na área da defesa, podem investir em empresas de vários tipos de setores.
também para diminuir o risco do seu portfólio. Depois temos aqui em termos líquidos, que é, basicamente são negociados em bolsa, ações de BDCs disponíveis para compra e venda pública, e em nível de transparência, que eles no fundo têm que seguir algumas métricas, não é? Seguindo as leis da SEC, e no fundo aqui alguma informação financeira disponível ao público. Nós temos acesso aos dados económicos deles, não é? Porque eles têm que apresentar esses dados ao público, não é? Dos seus trimestres. Depois, como eu já falei em cima, temos aqui em termos de diversidade. Basicamente, é um portfólio diversificado, que é investimentos em dívida e ações de várias empresas. Também mais à frente vamos ver como é que os BDCs podem lucrar. E também a redução do risco. A diversificação reduz o risco específico da empresa. Como é óbvio, no fundo, a diversidade nós também aplicamos no nosso portfólio, não é? Porque nós não investimos, se bem que há pessoas que investem na tecnologia, mas dentro da tecnologia também investem em muitos setores diferentes, como por exemplo hardware, software, depois também tem cibersegurança, e dentro da tecnologia também tem muitas áreas também de investimento. Mas também, para investidores mais generalistas, investem numa farmacêutica, talvez uma Johnson Johnson, depois tem uma empresa de tecnologia como uma Apple ou uma Microsoft, depois vão buscar ali uma de retalho como a Walmart ou a Costco. Depois vai buscar ali uma de serviços financeiros, como por exemplo a Visa, ou Mastercard, a American Express, pronto. E as desvantagens BDCs é mesmo essa, também fazem essa diversidade, no fundo, para diminuir o risco. Agora, este também é um ponto muito importante, também é preciso ter aqui atenção, que é as vantagens dos investimentos em BDCs. No fundo, temos de ter consciência que são investimentos de alto risco, se bem que o risco vai diminuindo, penso eu, com a experiência. Há aqui BDCs muito sustentáveis e que têm mostrado isso ao longo do tempo. Claro, têm sempre, como todas as empresas, há sempre aqueles momentos mais negativos, mas conseguiram ultrapassar. Eu deixo aqui o maior BDC do mundo, para quem quiser, se calhar, entrar neste mundo sem dar assim uma pequena entrada, talvez o ARCC, o Ars Capital Corp, penso eu que é aqui um bom exemplo. Depois temos aqui participações privadas, muitas empresas investidas são privadas e têm menor liquidez, e também, como eles investem em pequenas empresas, neste caso, empresas avaliadas em, no máximo, até 250 milhões de dólares, no fundo, os investimentos em pequenas empresas podem ser voláteis, como é óbvio. Sensíveis a aumento de taxas de juros. Por acaso, os BDCs até, normalmente num período de taxas de juros muito elevadas, eles normalmente não têm bons resultados, ou então é difícil gerir nesses tipos de ambientes, mas por acaso tiveram uma reação contrária, até mostraram resultados muito positivos e conseguiram também lucrar com isso. No fundo, tem aqui impacto nas margens de lucro, o aumento dos custos de empréstimos, como é óbvio, e depois o risco de refinanciamento, que é taxas mais elevadas podem afetar a capacidade de refinanciamento, como é óbvio. Isto, quando a pessoa também quer comprar uma casa nova, nesta altura é um bocadinho complicado. Depois, para continuar, tem aqui participações ilíquidas e opacas, que é estimativas subjetivas. A avaliação das participações pode ser subjetiva, como é óbvio. E também o risco de perdas rápidas, variações rápidas nos valores das participações. Depois, podem amplificar as perdas, utilizando a alavancagem. Os empréstimos para investimentos aumentam o risco, e problemas do fluxo de caixa, que é a diminuição do valor dos ativos pode causar dificuldades financeiras, como é óbvio. Para este tipo de empresas também convém ter um fluxo de caixa um bocadinho elevado, não é? Para se aparecer uma oportunidade de investimento também para conseguirem. Ou uma das maneiras também é financiamento privado, que é lançam ali uma dívida e depois procuram por financiamento. Por exemplo, Blackstone lançou 400 milhões de euros ao mercado para conseguir utilizar esse dinheiro para novos investimentos. Depois, temos aqui dividendos tributados como rendimento. No fundo, temos aqui um tratamento fiscal. Os dividendos são tributados como rendimento comum e o impacto nos retornos líquidos. A tributação reduz os retornos líquidos para os investidores, o que é aqui, não se pode ter aqui o melhor dos dois mundos. Como é que podemos investir num BDC? No fundo,
Temos aqui a compra de ações, que é a negociação pública. As ações BDCs são transacionadas em bolsas públicas e temos aqui os mediadores de acesso através das plataformas de corretagem. Pronto. No fundo, é um dos mecanismos que nós conhecemos. Depois tem aqui ETFs e fundos mútuos. Eu, por exemplo, queria comprar muito este tipo de ETF, mas como a XTB não tem disponível, e guardar, e vou acompanhando também se eles lançam uma lista de atualização de ativos, a ver se estará disponível no futuro próximo. Tem aqui algum exemplo, um ETF que é o VanEck BDC Income ETF, tem aqui um dividendo também muito apelativo e também acho que para quem quiser começar se calhar um ETF será a melhor escolha. No fundo, temos aqui disponibilidade disponível para investidores de retalho através das corretoras. Depois temos aqui a diversificação através de fundos, investimento em cesta de BDCs, que é os ETFs e fundos mútuos, permitem a diversificação dentro dos setores de BDC. Depois, claro que nos BDCs há muitos, se bem que os BDCs têm um portfólio diversificado, mas há ETFs que investem mais nos setores do que outros. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo do Hércules, que é um BDC que investe mais no ramo da tecnologia. Depois tem aqui um acesso facilitado, que é fácil compra e venda através de corretoras. Depois quem quiser, se quiserem mais sugestões também, acho que tem aqui 2 bons ETFs e com certeza já ouviram falar desses ativos. Depois, como um BDC ganha dinheiro, que é aqui uma curiosidade, como é que no fundo eles ganham dinheiro? No fundo, isto tem aqui alguns pontos, que é compra de ações. Eles no fundo podem comprar ações de empresas financiadas, no fundo, as empresas que eles vão no fundo reforçar o financiamento podem comprar ações. Temos as royalties, digamos assim, e depois a venda com valorização, no fundo é a venda das ações quando estas valorizam. Depois tem aqui algumas obrigações conversíveis, que é compra de obrigações, conversíveis das empresas, depois aqui conversão em ações, recebimento de rendimentos e conversões de obrigações em ações. É aqui uma das formas, 2 pontos de eles ganharem dinheiro. Depois também tem aqui, que eu no fundo estou sempre a dizer que isto é como se fosse um banco, é um bocadinho diferente. Depois tem aqui os empréstimos, no fundo, cobrança de juros cobrados sobre empréstimos feitos às empresas e que o modelo do banco funciona de forma semelhante a um banco para empresas. Depois temos aqui outras formas de rendimentos, que isto aqui é mais específico, de BDC para BDC, que são os honorários de consultoria, que alguns BDCs também cobram honorários de consultoria e gestão. Depois aqui os dividendos recebidos, rendimentos de participações sociais, que no fundo são aqui, no fundo, as compras de ações. Óbvio que as BDCs ao emprestarem dinheiro também tem toda uma equipa por trás que ajuda a empresa também a moldar o seu negócio da melhor forma em termos económicos, não é? Porque aqui o BDC tem muito a ganhar. Depois, temos aqui os benefícios de um BDC, que como eu já venho falando aqui, os altos rendimentos e retorno, tem rendimentos elevados, dividendos e retornos superiores aos fundos mútuos e ETFs tradicionais. Como é óbvio, eu, por exemplo, já falei na Blackstone, o ativo que eu decidi adquirir teve um retorno desde o seu IPO em 2021 de 48%. Portanto, claro que se juntarmos isto aos dividendos, como é óbvio, dividendos recebidos. Depois temos aqui oportunidades de crescimento, que é a potencial valorização do capital, que neste caso a valorização do preço da ação não é das vantagens mais específicas no BDC, claro que é verificado, mas o impacto às vezes, claro que é grande se comprarem num bom preço médio, ou então não é assim muito significativo. Depois tem aqui o apoio a pequenas empresas, não é? Fomento do crescimento, apoio financeiro a empresas emergentes e em dificuldades, como é óbvio. As empresas querem dar um passo à frente, querem crescer mais um bocado e precisam sempre de um financiamento mais grande, mais agressivo. Depois temos aqui o impacto económico, contribuir para o crescimento económico local e nacional. Depois tem aqui uma diversificação do portfólio, exposição a diferentes setores, investimentos em várias indústrias e setores e temos aqui redução de risco global. A diversificação ajuda a mitigar os riscos do mercado, como é óbvio. Também falando aqui outro ponto é o que é o empréstimo de um BDC. No fundo, a natureza do empréstimo é como isto propriamente diz, que é empréstimo de capital a empresas investidas. O termo de empréstimo é um termo específico a taxas de juros acordadas, claro que um bocadinho diferente dos bancos, que eles têm um spread. Aqui os BDCs têm umas taxas diferentes, não é? Depois tem aqui a cobrança de juros, que é rendimento dos juros cobrados sobre empréstimos realizados, e aqui a taxa de juros variável, pode depender do risco da empresa, não é? E das condições de mercado. No fundo, isto é como funciona hoje em dia, não é?
O que é o empréstimo do BDC? No fundo, vamos aqui também dar aqui continuidade, que é conversão em ações. No fundo, temos aqui a opção de conversão, que é os impostos podem ser convertidos em ações, não é? Como já falei nos pontos em cima, e participação acionária. A BDC pode adquirir uma participação na empresa. Depois, o modelo de funcionamento, que é semelhante a um banco, funções semelhantes aos empréstimos bancários. Riscos em recompensa, potencial de rendimentos elevados em risco de incumprimento. Pronto. Depois, para concluir, no fundo, a missão de um BDC, que no fundo tenho aqui a falar um bocadinho, tanto na parte 1 como na parte 2, aqui alguns pontos, que é apoio a pequenas empresas, não é? Até 250 milhões de dólares no fundo, pequenas, não é? Auxiliar a empresa em crescimento e dificuldades financeiras. Depois tem aqui a origem legislativa, criado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1980 para fomentar o crescimento económico. Como é óbvio, já são empresas muito antigas, já têm muita experiência por trás, já tem muitas pessoas com já muitos anos neste tipo de empresas, daí a experiência também acaba por ser um ponto forte e também uma vantagem, não é? Depois tem aqui um retorno versus o risco, retornos elevados, não é? Se o risco também é elevado, o retorno também tem que ser elevado. Retornos elevados, possibilidade de rendimentos elevados. Risco aumentado, que é maior volatilidade e risco associado. Depois tem aqui uma consultora profissional, que é a importância da consultora, falar com um consultor financeiro antes de investir, como é óbvio. E depois aqui a avaliação de objetivos, determinar se os BDCs cumprem os objetivos de investimento e de tolerância ao risco, como é óbvio. Cada BDC é um BDC diferente, podem consultar os BDCs no seu próprio site, podem ver em que áreas é que eles estão expostos, podem ver que tipo de empresa é que eles que investiram, que têm algum capital, podem ver as royalties que eles têm em cada empresa que têm no seu portfólio, para também dar aqui uma ideia de onde é que o dinheiro deles, e no fundo o nosso dinheiro está aqui alocado, não é? No fundo, para este vídeo foi sei que foi um bocado comprido, mas penso eu que abordei aqui alguns pontos muito importantes, por isso já sabem, podem visitar nas redes sociais e também no Patreon, se assim quiserem, e muito obrigado.